A tensão na Ucrânia voltou a aumentar nos últimos meses e esse conflito geopolítico regional pode se tornar um problema global. Entenda o que está acontecendo por lá e o pano de fundo dessa disputa em mais um Poder Explica. Mas você sabe onde fica a Ucrânia? O país é localizado no leste da Europa e tem uma população de mais de 44 milhões de habitantes. A Ucrânia era uma das 15 nações da União Soviética. Era a segunda mais populosa só depois da Rússia. Tem laços culturais e históricos milenares com os russos. Por isso, o país sempre teve um peso importante no cenário regional. Em 7 de dezembro, Joe Biden chamou Vladimir Putin para uma videoconferência de urgência. O objetivo era falar sobre o avanço das tropas russas na fronteira da Ucrânia, mais especificamente na região leste do país, onde fica a Península da Crimeia. A península está no centro de um conflito entre a Rússia e a Ucrânia há anos. Os dois países são divididos por uma fronteira de pouco mais de 1.500 quilômetros. A Rússia invadiu e reivindicou a Crimeia em 2014, e relatórios recentes apontam que a presença das tropas russas só aumentam por lá. Mas esse conflito começa bem antes. Em 1954, o líder soviético Nikita Khrushchev deu a Crimeia para a Ucrânia como um presente para fortalecer os laços entre os países. Por isso, a maioria da população ali se vê como russa. Com o fim da União Soviética em 1991, muitos russos da Crimeia esperavam que a península voltasse a pertencer à Rússia. Como isso não aconteceu, pelo menos até agora, logo se formaram muitos grupos separatistas na região. Também tem a questão do domínio geopolítico da Rússia, depois do fim da União Soviética. Moscou logo dominou economicamente as nações que se formaram depois da dissolução, mas a Ucrânia foi um dos países que se aproximaram do Ocidente, ou seja, da OTAN, que era o grande inimigo da União Soviética na Guerra Fria, e da União Europeia, muito por causa da proximidade geográfica. Isso causou uma profunda divisão na população da Ucrânia. No oeste do país estavam os nacionalistas de língua ucraniana que apoiavam a aproximação com o Ocidente, e no leste, os falantes de russo, a favor do alinhamento com Moscou. No final de 2013, essa divisão chegou ao seu ápice. O então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, descarta os planos de formalizar relações comerciais com a União Europeia por pressão de Moscou. É aí que milhares saem às ruas para protestar em todo o país. O movimento forçou a renúncia de Yanukovych e, em resposta, Putin alegou que os russos da Crimeia estavam em perigo e acabou mandando tropas para a região. Foi então que Moscou anexou a península, apesar de grande parte do mundo ainda não reconhecer ela como um território russo. A situação escalou tanto em 2014 que quase 300 pessoas morreram depois que o voo comercial, o MH17 da Malaysia Airlines, foi atingido por um míssil. A suspeita é que tenha sido um ataque de grupos separatistas da Crimeia que foram armados e apoiados por Moscou. Até hoje, ninguém assumiu a responsabilidade. Desde 2014, os conflitos são frequentes na fronteira. O governo da Ucrânia intensificou a busca por ajuda da OTAN e da União Europeia. Mas dessa vez a disputa escalou porque o Pentágono alertou que a Rússia mantém quase 100 mil soldados ao longo da fronteira. E eles também teriam uma vasta rede de abastecimento para manter uma ofensiva à Ucrânia por meses. O motivo para Moscou ter enviado todas essas tropas para a fronteira da Ucrânia ainda é incerto, mas alguns analistas dizem que seria uma saída para distrair a população russa dos problemas internos, como o avanço da pandemia e a alta nos preços. No começo desse ano, grupos de oposição realizaram uma das maiores marchas contra Putin em anos. Observadores também relatam que separatistas apoiados pela Rússia trocam tiros de metralhadoras e lançam granadas contra as tropas ucranianas para incitar um ataque. Isso poderia ser um pretexto para a invasão. É por isso que a reunião entre Putin e Biden atraiu tanto a atenção internacional na última terça. O presidente dos Estados Unidos já disse que aumentaria o apoio militar à Ucrânia caso a Rússia mantivesse a pressão nas fronteiras. Em resposta, Putin disse que não aceitaria o avanço das tropas estrangeiras na região.
Biden afirmou então que se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos e aliados vão responder com fortes medidas econômicas. Enquanto isso, quem está no olho do furacão desse conflito é a população da Crimeia e de Donbass, que é outra região da fronteira com a Rússia. Em 6 anos, 14 mil pessoas morreram por causa das hostilidades entre ucranianos e russos étnicos na região. O Poder Explica fica por aqui. Eu sou a Júlia Poça e o programa foi gravado em 9 de dezembro de 2021. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram até aqui e para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal do Poder 360 e ativar as notificações. Até a próxima!